Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h06. O Sala de Redação desta quarta-feira está no ar e o nosso assunto principal, obviamente, será a estreia da dupla Grenal na Copa do Brasil. Mas antes, deixa eu... Adroaldo Guerra Filho, o Inter entra em campo hoje, provavelmente com time reserva. Tem alguém com o microfone aberto aí. Discursando, né, Pedro? Discursando. Animado. Exatamente. Mas eu falava, Guerrinha, que por um lado, a Copa do Brasil é uma competição que dá uma fortuna para os clubes, mas por outro lado, o Inter jogou domingo, joga hoje, joga sábado, e aí o treinador precisa preservar, se é que vai preservar, o gabardo hoje da escalação assim, Heitor ou Rodinei, Musto ou Lindoso, Guerrinha ou Maurício Saraiva. Pô, não tem, se disse nada ainda. Eu acho que ele não vai botar time reserva, acho que ele vai botar um time misto. O Inter não vai abrir mão da Copa do Brasil, evidentemente, né? Não é isso. Mas o Inter vai sempre pensar com mais carinho, pensar em abocanhar o título através do Campeonato Brasileiro, aonde já quase passa um turno inteiro e ele é o líder da tabela. Então, nada mais justo que pense dessa forma, mas sem abdicar da Copa do Brasil. Por quê? Claro que a Copa do Brasil é muito mais complicada, porque é um mata-mata, mas ao mesmo tempo o mata-mata te proporciona a possibilidade de tu derrubar um favorito numa tarde que tu esteja inspirado. Tu pode fazer isso. Então, abrir mão não vai. Por isso que eu acho que não será um time reserva. Será um time misto. Aqueles que estão mais desgastados, aqueles que podem correr o risco de uma lesão mais séria, muito provavelmente ficarão no banco por um caso de emergência, ou até serão preservados. Mas eu acho que time reserva, do 1 ao 11, não vai acontecer. Eu concordo, Guerrinha. Eu acho que o Guerrinha fez um raciocínio correto aí, até porque, né, Guerrinha? O Inter, me parece que ele tem adotado uma estratégia mais adequada do que o Grêmio para esse tipo de questão. O Grêmio, por exemplo, deixou quase todos, ou boa parte dos titulares, a maior parte deles, no aquele jogo lá em Curitiba, ganhou, é verdade. Mas a gente viu da maneira que ganhou. E deixou os titulares em Porto Alegre. O Inter não tem feito isso. O Inter leva os titulares para os jogos, né? E deixa no banco. Até porque não vai voltar, Diogo. Não vai voltar, né? O Inter já sai de Goiânia para São Paulo. Não, isso. Justamente por isso, né? Então, assim, mas em outras situações, né, Guerrinha, que foi uma situação parecida com a do Grêmio em Curitiba, o Inter leva os jogadores, leva os titulares, deixa lá o Galhardo no banco, mas se apertar ou se precisar, ele entra depois. O melhor exemplo recente, Diogo, foi em relação ao Inter, dessa preservação bem feita, foi o Sport Recife. O Inter ganha lá fazendo 5 gols fora de casa, o que não acontecia desde 2007. É verdade. Mas houve um momento da partida em que o Kudê percebeu, e foi a melhor atuação individual do Kudê na temporada. Ele foi muito cirúrgico na formação do time, nas trocas que fez. Houve um momento em que ele ganhava do Sport de 3-1. O Sport reagiu para 2-3 e ele coloca o Thiago Galhardo e o Yuri Alberto juntos. O Yuri Alberto ainda não era titular, mas o Galhardo estava sendo preservado. E naquele momento, com aquela dobradinha de trocas, ele retoma o controle do jogo e termina o jogo em 5-3. Então ele leva os jogadores, é verdade que desta vez está levando também porque é uma viagem que continua para São Paulo, mas nas vezes anteriores ele levou os titulares, não escalou alguns deles, mas fez uso deles quando precisou. E aí eu me lembro, Diogo, Guerrinha e quem nos ouve, aí eu me lembro de como Jorge Jesus fazia no Flamengo. Nas vezes em que preservou titulares, eles não ficavam os 90 minutos fora. Havia um momento em que entrava ou o Felipe Luiz, ou o Arrascaeta, ou o Everton Ribeiro, dentro da partida, mesmo que tivessem começado no banco. A questão nós de temos 30, 40 dias, Pedro, eu até entrevistei o Crescente, quando os jogos começaram a ficar muito um em cima do outro, o Dr. Luiz Crescente, além de fisiologista do Inter, é o fisiologista da seleção brasileira, uma autoridade no assunto. E ele estava me explicando, ele disse, vocês usam a questão, a expressão preservar, que não seria mais adequada, né? E segundo ele, o que os técnicos fazem é alongar o processo de recuperação dos jogadores que fica prejudicado pelas viagens. O que acontece? Deixando o cara para entrar no segundo tempo, ele aumenta o tempo de recuperação dele, e ele jogando, vamos dizer, 30 minutos de uma partida, equivale a uma carga de treino.
Esse é como se aquele jogador tivesse apenas treinado. Ele jogou uma partida com toda a tensão, com todo o desgaste emocional que tem um jogo, mas a carga física dele é equivalente à de um treino. Até ele me deu uma quilometragem, eu não vou chutar aqui porque eu não vou me lembrar. Mas é o equivalente a um treino. Então, por isso que o Eduardo Cudê, o Maurício lembra bem, usa essa estratégia que o Jesus trouxe para cá, né? De não revezar o time inteiro, de ir preservando os jogadores na minutagem. Mas quem é que tem mais razão? O Renato que tira todo mundo ou o Cudê que tira alguns? O Cudê, a minha opinião é essa. Eu acho que o Inter está tratando melhor dessa ideia. Pulo do gato nesse ano maluco de pandemia era essa estratégia aí de poupar ou preservar. Eu entendo que preservar, talvez assim, técnica e clinicamente não seja o termo mais adequado, mas eu acho que as pessoas Mas dá na entendem mesma, melhor. né, Diogo? É, dá na mesma. Final é o mesmo, né? Porque é óbvio que eles vão ser poupados, né, de uma carga maior, né? Mas eu entendo, clinicamente, talvez não seja essa expressão. Mas, enfim, preservar porque as pessoas estão entendendo. O pulo do gato é não colocar time inteiramente em reserva. Porque o time inteiramente em reserva, Pedro, tu não tem aquela memória tática mínima. Se tu preserva um ou dois jogadores num setor, um zagueiro titular, 2 meio-campistas ou um atacante, tu preserva uma identidade mínima tática. E aí a chance de ganhar é maior. Né? Claro que isso tudo pelo secar, mas... O ideal seria evidentemente um time ter, um clube ter tantos jogadores bons que substituindo um pelo outro não ia fazer grande diferença. Mas Aí isso chama seleção, né, Davi? Claro, ou isso é o Bayern de Munique, esses times exato. aí, tá? Né? Ou no âmbito nacional, o Flamengo, né? Flamengo. Ou o Flamengo. A gente sabe que a reposição deles continua na mesma qualidade, né? Mas como... Ontem o Liverpool jogou com o time todo reserva. Entrou. Baita time, né? É um bom time. Não é a mesma coisa. Não se mantém o nível. Mas era um jogo que era o suficiente, fase de grupo, um time bem mais fraco, seu adversário, né? Aí tu joga lá, daí entrou o Salah no final do jogo, fez o golzinho dele e tudo mais. Não seria o caso do jogo desta noite? O time do Atlético Goianiense é muito mais fraco que o Inter? Aí é que tá. Bom, o Davi estava respondendo, depois eu concluo. Mas vai, Davi, depois a gente o que eu quero dizer é que o ideal seria isso, Duda, e que está dizendo, o Liverpool vai lá e coloca um segundo time para jogar, que não... Claro que não é igual o titular, senão seria titular, né? Mas é um time razoável, que vai ter bom rendimento. Tal. Como tu não tem essa possibilidade no futebol brasileiro, tem 3 alternativas. Uma seria, num jogo, colocar um time completamente reserva, como o Renato fez no fim de semana. Né? Outro seria fazer time misto, porque todos os técnicos estão se queixando do calendário, todos eles. Então, parece que é impossível o mesmo time jogar sempre, né? Vamos só fazer uma vírgula, que sim, o Brasil é gigantesco, e se tu parar para pensar, os caras dormem, viajam, chegam no lugar, tem um descanso, ou um turno de treino, joga, viaja, dorme, realmente é enlouquecedor, é difícil. Eu estou dizendo o seguinte, como estão todos se queixando, e o Brasil é grande, todas essas questões que nós sabemos, então é impossível o mesmo time. Como antes, vocês lembram dos anos 70? Puxa vida, o Inter foi campeão ali, era sempre o mesmo time que jogava. Sempre o mesmo time, do início ao fim do ano. Poucas vezes. Mas não tinha tanto campeonato, né, Davi? Não, por isso que eu estou dizendo, tinha menos jogos. Então, o que seria, digamos assim, mais inteligente para os clubes fazer seria treinar um segundo time. Essa memória tática de que vocês estão falando, ela deveria ser treinada. Como antes se fazia time titular quando time reserva, nos coletivos, hoje os times nem fazem mais coletivo, né? Treinar um segundo time. Ter outro time. Não tem tempo? Sim, pois é, mas aí tu tem um segundo time treinado, um segundo time que entra sempre nas partidas e que aí de repente tu reforça com 1 ou 2 ou 3 jogadores do time titular. Mas se tu tem 2 times treinados, o mesmo time, tu tem essa possibilidade. Dar um descanso ali para um grande número de jogadores e ter um bom rendimento com um time que, na maioria, vai ser um time reserva, né? Eu não sei por que eles não fazem isso mais. A vantagem que o Cudê leva em relação à decisão do Renato no final de semana é que, mesmo, e tem esse detalhe da viagem que segue para São Paulo, é que o Cudê, se precisar, tem os jogadores lá. O Renato não tinha. O Renato deixou a maioria em Porto Alegre, né? É como tu adoecer e aí não ter para quem recorrer, não vai no médico. Não. O médico está na delegação, quer dizer, ele vai te atender.
Então, eu vejo essa vantagem do Cudê em relação à decisão do Renato. Mas por que eles não treinam um outro time, Guerrinha? Eu fico pensando isso, sabe? Dá um jeito. Tu pode até botar o teu auxiliar técnico, sabe? Treina o segundo time, treina. Faz aquele time jogar junto, sempre o mesmo, porque a gente vê assim, por exemplo, no caso do Grêmio, que tem feito isso já faz 4, 5 anos, o time que vai jogar, o time reserva, ele sempre muda. É sempre um time diferente. Às vezes joga lá com Tassiano, Darlan e não sei mais quem, depois muda. Lucas, Tassiano e Darlan num jogo, depois sabe? E assim vai trocando os reservas, vão mudando. Joga sempre com o mesmo time, treina aquele time, faz com que os jogadores tenham entrosamento entre eles, né? Mas a maior dificuldade, Davi, volta naquilo que tu disseste antes e que o Malenotti complementou com o Flamengo. Para ter um segundo time, tu precisa ter jogadores de características parecidas. O Grêmio está padecendo a temporada inteira porque o Grêmio não tem um outro meia, né? Ou não tem um outro centroavante. O Isaac, ele é um híbrido de meia e centroavante. Aí não, mas o segundo time tem as suas características, Léo. Mas aí é complicado porque tu precisa ter um padrão de jogo, né, Davi? Porque daqui a pouco tu vai precisar, vamos pegar, por exemplo, tu vai precisar do Darlan. Mas o Darlan, quando ele joga no time de baixo, a movimentação dele é diferente porque ele casa com o Lucas. E o Lucas é um jogador de características diferentes. Tu precisa ter jogadores de características parecidas e também que estejam inseridos e absorvam a ideia de jogo. Aí tem que montar o elenco pensando nisso. Tem que, aí, né, Léo? Tem que começar o ano pensando o elenco dessa maneira. Olha, não vou ter volante pro Cutu. Eu acho que tu tem que ter jogadores com características diferentes. Porque tu precisa mudar um jogo daqui a pouco. E se tu tiver as mesmas características, tu não surpreende o adversário. Não, tem que ter jogadores com características diferentes. Esse é um outro ponto que e aí, tendo jogadores com características diferentes, tu treina o time B de uma outra forma. Entendeu? Para que ele possa até surpreender o adversário. Senão, vai seguir a mesma coisa, vai mudar os 6 pelo meia dúzia. Não, nesse sentido eu concordo contigo, Guerra. É preciso ter variações de jogo. Mas no sentido do que o Davi diz, de ter um time jogando de uma forma e um time jogando de outra, eu acho um pouco impraticável, assim. Porque tu precisa ter os jogadores adaptados a uma ideia de jogo. Eu acho que o melhor é ter o dinheiro que o Flamengo tem e contrata o Pedro e o Gabigol. Me ajuda aí o Davi, Léo, o Guerrinha, me ajuda aí, o Maurício. O Filipão acho que tentou fazer isso num certo momento, no ano que foi campeão brasileiro. Ele colocava um time na Libertadores e um time no Brasileirão. Ele até tentou fazer isso em algum momento e funcionou numa parte. Depois... No Grêmio? No Grêmio? Não, no Palmeiras. Ah, no Palmeiras. Porque eu lembro que o Grêmio fazia a época em que foi campeão da Libertadores, o calendário era todo diferente, né? Nós não tínhamos exatamente como hoje. Mas a expressão banguzinho, por exemplo, surge porque o Grêmio começa a colocar jogadores reservas do Campeonato Gaúcho, fazendo a preservação para as competições que ele julgava mais importantes. E o que decorria disso? Alguns dos jogadores do Campeonato Gaúcho do banguzinho acabaram sendo protagonistas ou muito perto disso no time da Libertadores. Vou lhe dar um exemplo. O banguzinho do Grêmio em Gauchão tinha o Alexandre, que a gente chamava de Xoxó, o Alexandre quase. O Alexandre Xoxó, ele é importante na final da Libertadores da América na Colômbia. Ele que sofre um pênalti lá no passe do Nildo, que também era integrante do chamado banguzinho. Esse intercâmbio entre os jogadores que estão surgindo e vão dar uma segunda resposta e que depois podem ser protagonistas do time principal na competição principal, esse é o mundo ideal. Você não tem duas castas de jogadores. Você tem dois times que têm uma intersecção. Você consegue fazer um caminho em que o cara que está no time B, ele pode ser aproveitado imediatamente com sucesso no time A. Muito bem. O Davi Coimbra, tu que é metido a escala o time do Inter hoje. O time com titulares ou com reservas? Não, escala o time que vai entrar em campo. Tu define e passa pro Cudê. O Cudê deve estar ouvindo o programa lá, aí ele pega a tua ideia e coloca em campo. Vamos botar o seguinte, Danilo no gol, pode ser? Não, acho que não. Acho que joga o Marcelo Lomba. Não tem. Tu tá dizendo pra eu escalar, então... Não. Eu quero saber o time que o Cudê vai colocar em campo. Não, o time que eu vou escalar. Mas o que eu faço com a tua escalação, rapaz? Não adianta nada. Eu não entendo, Pedro Ernesto. Não consigo entender. Ele tá dizendo, Davi, escala o time. Eu disse, é tudo que eu queria. O primeiro nome é de um pau. Tu viu como é difícil a vida de técnico? Não dá. Goleiro, tô pedindo demissão. no lateral direito. A primeira coisa que ele faz é criticar
minha escalação, pô. Ele te botou um pega-ratão. Ele pediu pra você escalar e que o Cudê ia te ouvir e ia escalar o seu time. Aí você começa a escalar e ele dá um carrinho. Primeira coisa que ele faz é isso. Não dá Tá, mas continua aí, não te mixa. O que nós vamos fazer com a escalação do Davi? Não adianta nada. Eu quero saber o que tu acha que o Cudê vai botar em campo. Aí a pergunta mudou. Você tá mudando a pergunta. Agora mudou tua pergunta. Lomba, Heitor. Vamos ver, para aí. Eu acho que ele não tem muita alternativa, né? Acho que ele não tem. Vai ser Lomba, Heitor, o Moledo não pode jogar, então vai jogar o Zé Gabriel. O Cuesta não pode jogar, né? Cuesta pode jogar. Cuesta Pode. Então o Zé Gabriel, Cuesta. E Moisés. Porque o Wendel tem um problema de fascite plantar, além da preservação aí, que atrapalha ele de vez em quando. Feito. E aí Moisés. daí do meio pra frente. Aí ele joga com... Musto. Vocês estremeceram agora quando eu botei o Musto no time? Depende do que você vai dizer do lado dele. Por enquanto, tudo bem. Ele tá numa primeira função que ele sabe jogar. Vamos ver o segundo. Musto lindoso. Agora... Não, peraí. O Pedro Ernesto tá dizendo agora não é mais o meu time. Não é mais o meu time. Agora você tá de patifaria. Time do Cudê. É o time do Cudê. Não, eu acho que o Cudê vai botar Musto vai lindoso. Vai jogar Marcos Guilherme, Nonato e mais um ali. Não. Musto lindoso, Marcos Guilherme e Nonato. Tá bom? D'Alessandro e o castelhano lá, como é o nome dele? Abel Hernandes. Abel Hernandes. Que o Cudê não ouça. Tá aí. Não, o Davi Coimbra é corajoso, ele tem coragem, ele tem a coragem para tentar entender aquilo que o técnico pensa. Não é que nem vocês que ficam fazendo tese aí, não dizem nada. Eu acho que ele vai poupar o Heitor pro jogo de sábado. Eu acho que ele pode dar chance. Mas quem é que ele bota ali, Guerrinha? Rodinei. Eu acho que ele pode. Eu acho que ele pode. Vai o Moisés na lateral esquerda, até porque o Ender saiu antes do final do jogo com o Flamengo. Acho que ele pode dar uma chance para começar o Dourado. Acho que o Nonato tem chance de começar, assim como o D'Alessandro. E acho que ele vai poupar o centroavante que ele tem, que ele só tem um agora, só tem o Abel Hernandes. De repente vai botar de novo o Potker. Eu acho que ele vai começar por aí. Não é que o Potker não estava entrando nessa negociação com o Cruzeiro aí, daqui a pouco fica fora e entra o Leandro Fernandes. Tá na delegação. Ou ele bota o Leandro Fernandes, né, também. E o Cruzeiro tem uma coisa, o Cruzeiro não tá na Copa do Brasil, não vai atrapalhar nada o Cruzeiro. O problema é que o Cruzeiro não paga. Eu acho que não vai entrar, não. Deixa eu só dar uma informação importante que foi passada pelo Rafael Gomes, que está produzindo o nosso sala de redação. A cirurgia do jogador Bosquilha foi feita hoje pela manhã, ligamentos cruzados. Foi muito bem sucedido e amanhã ele deve ter alta e aí começa aquele longo período de recuperação. Imagino que o Internacional vai tentar junto ao clube francês, né? Realocar os prazos também do empréstimo que ele tem com o jogador, né? Por falar em joelho, eu vi o Guerreiro estava no Jockey Clube de São Paulo no final de semana, que teve o Grande Prêmio de São Paulo, e o cavalo dele até era o favorito do Grande Prêmio, mas ele deu um azar tremendo, né? Porque no dia do Grande Prêmio, às 11 horas da manhã, caiu uma chuvarada em São Paulo, um toró, e a grama ficou encharcada, e o cavalo dele na grama encharcada corre muito pouco. O cavalo dele é da grama estalando, da grama leve. E correu pouco, realmente, o Head Office é o nome do cavalo, é um cavalo de primeira qualidade. Mas ele estava lá participando das festividades, aparentemente bem, né? A recuperação do Guerreiro está indo legal. Deixa eu só dar uma informação de agora aí, Pedro. Ali, Diogo, pra gente não perder. Tá. O Bosquilha tem contrato de 3 anos, ele vem definitivo pro Inter. E o joelho dele é o mesmo que ele lesionou lá na França, ou seja, já é uma segunda lesão, o que é um complicador, abala muito a confiança do jogador. E joelho é uma lesão terrível, né? Boa correção, Léo. Eu tava procurando aqui, eu pensei em empréstimo, disse, não, Maurício, o cara veio definitivo, dá um jeito de falar de novo, mas não deu tempo. Empréstimo. Obrigado, Léo. Por que parece empréstimo, Maurício? E eu também fiquei nessa dúvida. Porque é um jogador que o Inter trouxe sem custo e vai pagando ao longo do período, Isso, né? Exatamente. Então não teve aquela coisa de fichar o cara quando trouxe. Aliás, é um modelo de negócio que o Inter vem usando bastante e vai pagando durante o contrato. O Bruno Lazzaroni, o técnico do Botafogo, caiu. O Botafogo comunicou oficialmente, perdeu para o Cuiabá. Será que deu 5 jogos, Diogo? Acho que não fez 5 jogos no Botafogo. O Emerson Maria do Brasil também. Caiu o treinador do Brasil. Tá demitido, o técnico do Botafogo. O Botafogo, olha, é uma coisinha, né? O Vasco e o Botafogo
O Vasco, em hipótese nenhuma, tinha que ter demitido o Ramon. Primeiro Claro, de erro tudo, assim. crasso. Que Erro assim, que erro. absurdo. Não sei se o português vai conseguir dar jeito. Porque Tomara o Vasco que dê, tem uns porque caras bons ainda, né? É um time legal, assim, eu tenho uma simpatia boa pelo Vasco, que já caiu muitas vezes, né? Agora o Botafogo, por mais que a gente goste, tem um carinho, cara, o Botafogo todo ano, acho que só 2017, quando faz aquelas quartas de final muito difícil e dura contra o Grêmio. Tirando esse ano, olha, o Botafogo sofre há muito tempo. Que o Vasco tem o Benítez, o Leandro Castan, né, Maurício? Assim, tem alguns jogadores ali com um pouco mais E de da qualidade. base, muita gente boa vinda da base o Vasco da Gama tem. Você Agora sabe o que Botafogo... Está não tem. acontecendo um fenômeno no futebol brasileiro muito estranho e muito ruim. Por exemplo, o Palmeiras demitiu o Luxemburgo e não acha treinador. Ninguém quer treinar o Palmeiras. Hoje está o presidente dizendo, ninguém disse não. Claro, todo mundo disse não ao Palmeiras. O Palmeiras não tem treinador. O Corinthians, quando botou o Thiago Nunes para a rua, ele levou uma data e foi contratar o Wagner Mancini, que não é de primeira linha, que estava fazendo um trabalho dentro do possível lá no Atlético Goianiense de qualidade, mas era só isso, quer dizer, não alterou nada. Tá? Aí o Vasco troca... O Palmeiras com o Cebola, ele está jogando muito mais do que jogava, hein? Está começando a ganhar, hein? Pois é. O Palmeiras quer um estrangeiro, Pedro. O Palmeiras quer um estrangeiro. Mas e aí? Não, tudo bem, mas eu acho que é por isso que ele não está conseguindo. Os estrangeiros têm um trabalho lá e não querem. Se ele vem para um treinador brasileiro, deve ter uma penca aí para aceitar. Sim, mas não de primeira linha, tu tá entendendo? O Reis foi o último a dizer não, né? Claro. E agora eu sigo tem um jornalista argentino que acho que é o Merlo. Então acho que todo mundo começou a seguir ele na época ali daquelas tretas que Grêmio e River. Ele era o que mais informava a respeito disso. Ele disse que o Matias Almeida agora é a última bolacha do pacote do Palmeiras. Agora, essa história de pegar técnico estrangeiro, tudo bem, é óbvio que tem técnicos estrangeiros que são ótimos. O Cudê mesmo é um ótimo técnico estrangeiro, o Jorge Jesus também, mas nem todos serão. Porque esse técnico do Flamengo, esse técnico está abaixo do que deveria ter o Flamengo. É verdade, eu sei que ele tomou aquele 5-0 lá depois, acabou se recuperando, passou alguns jogos, acho que 10 jogos invicto, o 11º jogo com esse empate com o Inter aí, que ele está invicto, mas ele está invicto por causa do grupo que ele tem. A gente vê que ele não é um técnico... Se fosse no Turf, Davi, daria para dizer que o Flamengo é um time que ganha sem jockey. Eu tenho dito que é avião demais para piloto de menos, Guerrinho. Agora, a maioria dos outros times são cavalos comuns que precisam de jockey para dar uma mão. E a gente tem uma realidade, né, gente? O ano passado, os 2 primeiros times do campeonato tinham técnicos estrangeiros. Agora, os 3 primeiros têm técnicos estrangeiros. É óbvio que tem técnicos estrangeiros ruins, foram demitidos, inclusive, do Flamengo, o venezuelano, aquele. Claro que tem técnicos estrangeiros ruins. Que nunca é mas ruim. a gente... Que nunca é ruim, é um produto vem da gancho Aurora. Por exemplo, o Reserva Chardonnay acabou de entrar para o guia Vinitali com 90 pontos. Sabe lá o que é isso? E no maior evento de vinhos da Itália. É mais uma conquista para a vinícola mais premiada do Brasil, aprecie com moderação. Segurança... Aliás, Semana da Segurança Digital no Banrisul, fique ligado nas redes sociais do banco para ficar muito mais consciente e protegido. O Grupo IAS apresenta a Nissan Kicks 2021 com taxa zero, 36 vezes para pagar e 100% da FIP no seu usado. Confira, IAS a Nissan. E se está procurando ar-condicionado, conheça o Split Inverter da Springer Mideia, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Mideia, Frigelar, frigelar.com.br. Fale. Só antes da gente ir pro intervalo, o Grêmio contratou o Falcão do futsal para jogar futebol 7. O Grêmio tem algumas boas perspectivas nesse ano e a gente fala daí no segundo bloco. É bem interessante. No primeiro jogo tocou 24-0, parece, não me falha a memória, né? Bom, vamos ao intervalo comercial. Futebol 7 tem no Grêmio, tem no Internacional. Olha que legal, né? Que legal. Tá chegando. Eu acho bom quando tem Grêmio Internacional. Acho sempre muito legal. Logo depois do intervalo comercial, a gente vai falar no Grêmio, no Ferreirinha, no Juventude, no Daronco. Ih, tem tanta coisa. Voltamos em 4 minutos, tem as chamadas políticas, né? Estamos de volta, 1h39. Maurício Saraiva, Ferreirinha começa o jogo amanhã?
deve começar. E quando eu digo deve começar, é no sentido de que o melhor seria que começasse. Porque o Ferreira está se escalando. É como funciona no Grêmio com os jogadores da base, variando a velocidade, mas funciona assim desde antes do próprio Renato. Funcionou com o Roger Machado, que é anterior ao Renato, mas com o Renato vem funcionando em situações como o Arthur, Everton, o próprio Pedro Rocha. O Wallace é um lançamento anterior ao Renato, né? Do tempo ainda do Luiz Felipe Scolari, que foi colocado a jogar um Grenal. Mas o Ferreira está seguindo essa mesma cartilha, que é a cartilha de afirmação dos jogadores da base no Grêmio. Ele entra, resolve. Entra, resolve. Ele tem gols significativos. Ele tem um gol da vitória contra o Atlético, ele tem um gol do empate no jogo em casa, se não me engano, contra o Fortaleza. Então ele faz a diferença. Ele não faz tem contra o Palmeiras. Ele tem contra o Palmeiras, pontos, né? Contra o Palmeiras. 4 pontos da tabela, desculpa, Maurício, te interrompi. Não, vai lá, por favor. Só para complementar, 4 pontos da tabela ali que o Grêmio apresenta são do Ferreira. Eu quero lembrar, Duda, eu não sei se você concorda com esse critério, eu vou lançar e você vai atrás ou não. Para mim, o grande artilheiro é o artilheiro que faz o primeiro gol da goleada ou faz o 1-0 do título. O artilheiro que faz o quinto e o sexto, ele me interessa menos. Porque o gol dele não é importante, não é relevante como esses gols mais extraordinários de quem define pontuação. E o Ferreira está nessa vida, o Ferreira está definindo pontuação para o Grêmio. Não, o Ferreira tem essa qualidade, assim, ele é egoísta pro lado bom. Eu já vi várias vezes ele jogar, ele vai errar, tá? Ele vai errar, ele vai ter jogo que ele vai jogar mal, vai ter jogo que essa maneira dele de fominha vai irritar o torcedor e vai dizer, larga a bola, faz o 2-1, sabe? Dá no cara e vai pro espaço receber. Vai ter isso. Nós vamos ficar muito brabo. Mas a chance é maior com o Ferreira do que com o Everton genérico, do que com o... Acho que com o Isaac Fernando, também. Provavelmente com o Luiz Fernando, que até acho que tem potencial, tá? Acho que esse Luiz Fernando aí é um jogador até certa forma interessante. Mas, como o Ferreira é do Grêmio, para mim não tem, assim, nenhuma dúvida. É o jogador, assim, investir. Problema. E aí eu vou, só para finalizar, Pedro, olha que loucura. O Ferreira vai jogar, sabe por quê? Não é convicção. É porque ele não pode escalar nem o Robinho, nem o Luiz Fernando. E nem o Alisson, né? Bom, mas aí troca a forma de jogar do Grêmio, que aí o Grêmio fica com 2 jogadores que são ponteiros, né? Vamos usar a linguagem antiga, aquela, para as pessoas entenderem, mais um centroavante. Quer dizer, não vai ter o Alisson, que faz aquela função meio defesa. Ou seja, o Grêmio vai mudar o modelo, né? Aí eu acho que vai jogar. Eu acho que vai jogar Cortez e aí pode ser, né? Aí eu tô chutando, não tem nenhuma informação. Silva. Não. Eu acho que joga Cortez e Vitor Ferraz. Ele dá a segurada nas pontas, né? Nos laterais e deixa os 2 guri, ó, se virem. Vai. Os bons tempos que a gente estão também, de volta. Né? Não, é bom bota 2 ponteiros de centroavante, mais um meia de clássico, camisa 10, um centro médio grandalhão na frente da área, Pedro Ernesto. Ai, meu Deus. Um armador de camisa 8. Daqui a pouco vem o zagueiro sério. O Maurício vai te chamar de antiquado quando fala as coisas certas. 2 zagueiros que não riem, tá? Tá? É isso aí, cara. É isso aí. O Ferreirinha, se ele entrar pela direita... E o goleiro, de preferência, vai jogar sem luvas, que nem o Manga. Tá. O Ferreirinha, se ele entrar, ele vai fazer a mesma função do Alisson. Ele vai ser cobrado para fazer a mesma função do Alisson. O pulo do gato é ele ser mais atacante, ser mais goleador. Se tu fixar os laterais, como o Duda está dizendo, daqui a pouco não precisa. Não, porque o PP lá pela esquerda, tá bem que ele joga sempre com o Cortez, que segura mais a bronca ali atrás. Mas o PP, ele consegue fazer função tática e faz um gol atrás do outro. O Alisson não consegue ser atacante. Todo mundo volta, né? Todo mundo volta para marcar. É isso aí, mais. Não vai mudar nada. Vai entrar só o Ferreira lá pela direita. Mas eu também acho que ele vai ser exigido como o Alisson. Eu acho que sim. Isso, ele vai ser é isso cobrado, sim. Exato. Mas ele não vai fazer. Acho que na prática pode ser que não aconteça. O Renato diz assim, tia, a característica desse cara, ela é muito mais aguda, né? Ele não tem... Porque o Alisson, ele se adaptou. Vamos lá. O Alisson não chegou sendo esse Alisson que tá aí, cara. Ele entendeu. Também. E é assim que funciona mesmo, meu. O cara se adapta ao novo clube. Mas tem cara que se adapta mais rápido, outros que demoram. Deixa eu te fazer uma entre vírgulas aqui. Assim, eu acho, Maurício, partido seguinte princípio, Pedro, só um pouquinho. O Everton, tá? Everton da seleção.
Se o Everton da seleção correu atrás de lateral no Grêmio, o Ferreira pode correr atrás de lateral no Grêmio. Não, Mas ele tem essa chance. Não, o problema é que deixa eu ele pode dizer. não cumprir. Ele pode não cumprir uma situação tática e fazer 2 gols. Aí ele sai do time, ele fez 2 gols, mas não cumpriu a situação tática. Ô Maurício, então deixa, de repente eu não fui claro. Mas é uma... Assim, eu acho, ele vai ser exigido como tal, ele concordo. vai ter que fazer isso, tá tudo certo. Ele vai ter a exigência, né? O Renato vai cobrar dele, Ferreira, até aqui é contigo, né? Acompanha o cara, fecha o espaço, tá tudo, ele vai ter que fazer isso. Mas eu acho que ele não tem a característica de quem consegue fazer isso na sua plenitude. Claro. Mas o Então Everton ele vai não tinha, ter que Duda. O ter Everton uma... aprendeu. O Sim, eu PP sei, também mas aprendeu. A gente está Mas olha- falando, mas, a gente olha tá quanto falando de uma tempo- comparação. Ah, tá. Você está falando sobre o tempo que pode levar até ele conseguir fazer. Exatamente. Não, pode ser que o Ferreira, não entendo. além de ter a compreensão tática, essa que o Everton adquiriu com o tempo, pode ser que ele faça até mais gols, ele seja mais artilheiro, não sei, pode ser. ele tem Davi, isso potencial. aí Mas que eu tem estou uma dizendo, questão Davi. do O Maurício Alisson, Duda, Saraiva, que o Maurício o- Saraiva quer que o Ferreirinha marque, ele não é de marcar, ele é Não, de não ser é marcado. eu que quero, é o futebol que manda. Não, né? não, Desculpa aí. para. Mas tem Para uma- com os troços. Tem uma questão de equilíbrio. O Everton uma questão não de joga nada, equilíbrio o Everton. tático que o Alisson dá. E depois de 2 temporadas, o Alisson chega na temporada 2019, né? No começo da de 2019. Mas aí é que é o problema. O Alisson está sendo muito importante o no Alisson- Grêmio. Esse é o problema. O Alisson se tornou um jogador que não só passou a cumprir a função que o Ramiro fazia, com o acréscimo da qualidade técnica de meia de origem que ele era. O Alisson era camisa 10, o Celso Rotti o lançou. Não. Prefiro o Ramiro. Não, Como prefiro meio. o Ramiro. Prefiro o Ramiro É também. O Alisson tem pouco gol. Mas Como o Alisson atacante, ele hoje, precisa fazer não, mais mas ele gols. faz o... Ué, Ele caiu. faz o que o Ramiro fazia e tem mais o acréscimo, né, Pedro? Agora, eu concordo Não vejo contigo acréscimo na questão nenhum. do Eu Também Ferreira. não vejo Ramiro. acréscimo. Também não vejo. Acho o Ramiro melhor. Não, Mas você é tem que um é gol. acréscimo. O Alisson é um cara que arremata mais do que o Ramiro, é um cara que tem mais qualidade Mas é gol. técnica. Sim, mas do que o Ramiro. ele bota lá no terceiro andar. O problema é o gol. O Eu acho que Ramiro essa é uma fazia coisa que gol ele em tem que- Grenal. se tu A não te diferença lembra. dele com o PP, por exemplo, é essa. O PP tem 3 chances, ele faz um gol. O Alisson é mais difícil para ele fazer o gol. O resto, tudo ele está fazendo muito bem, taticamente, ele preenche setor, mas ele tem assistências, paralelo- mas ele precisa fazer mais gols. O Pedro, olha só, O Pedro. paralelo que eu goleiro traço sem do luva, Ferreira Pedro. é o que o... Goleiro Tá, sem Pedro? luva. Vamos adiante, Davi. Zagueiro que não Gosto ri. mais de te ouvir. Tá? Zagueiro que não ri. comentarista Lateral chato não aí. passa do meio campo. A aliança tu tem esse do mal negócio tá de dessas volta. modernidades de Newton Santos. Tá? Centro Isso. médio tem que ser brabo. Para o que bem? você diz do Newton Pode- Santos, Davi? De pode novo, ser. devagarinho, só para eu tomar um remedinho Muito aqui. moderno. Newton Santos é muito moderno. Tá, eu não preciso mais nada, né? Tá bom. Aí pra o mim. Maravilha. armador tem que ser armador mesmo. Tipo Tadeu bom pra Hit, mim. esses caras assim, o Maicon, tá? Ou Jean-Pierre, na falta do Tadeu Ou Hit, Jean-Pierre, né? tá? E o 10 é o 10, Rivelino, essas coisas. 2 pontas, tá bem? 2 pontas. E o No centroavante centroavantão. Aipim lá na frente. Outra coisa, Pedro Contratão Ernesto. de 2 metros. Outra agora, coisa, Churinhos, importante, fundamental. Só pode chuteira preta e calção pra dentro, camisa pra dentro do calção. Tá? E a bola tem que ser branca. Preta e branca. Isso, branca, preta e branca. O Divério, nosso colega Rafael Divério, ele diz que zagueiro não pode saber ler. É uma tese. Era o ideal, né? O Que era ideal, sim. obviamente uma brincadeira, né? Claro que Meio sim, né? desdentado, assim. Viva a sabe como é que é? educação, viva a No intelectualidade. mundo mas, do pô, Davi ele- Coimbra, o Oswaldo Cruz não prosperava. O Porque Oswaldo ele trazia Cruz, sim. muita novidade, ele trouxe uma vacina, imagina. Sim, mas ele fez o certo, ele obrigou os caras. Ele mandava a polícia botar a porta abaixo e vacinava a força. Sim, era um mas griteiro. pelo que era antes, nada vinha abaixo, as pessoas não tomariam vacina, ninguém ia abaixo das vielas do centro do Rio. Se o O Oswaldo Oswaldo Cruz ia Cruz- morrer. Se o Oswaldo sei lá, Cruz em balconista. algum Não lugar... haveria Davi depois Viu, de Maurício? Santana. Não que haveria fosse algo Davi, nem novo. Santana, nem Pedro Ernesto, que nada gols como quem faz um show pra você. O gol do Pedro Ernesto é um show. Antigamente não era Para assim. de puxar saco, eu não tô bom contigo. Se o Oswaldo Cruz está me ouvindo em qualquer lugar do mundo, Davi, eu estou dizendo que eu estou oferecendo minha bundinha para vacina, não tem problema. Ô Pedro, tu Tá imagina, tudo né, Pedro, que em 1904, depois que Oswaldo Cruz tinha passado quase 2 anos ali livrando o Rio de Janeiro da febre amarela, Sim. de outras pragas terríveis, tinha varíola. As ratazanas né? lá, Isso. Comprava ratazana R$300. Isso. Comprava ratazana, os habitantes do Rio vendiam as ratazanas, acabou com os ratos no Rio de Janeiro.
né? Foi aquela coisa toda ele limpando o Rio de Janeiro. Mas ele tinha brigadas de mata-mosquito. Né? Entrava nas casas com petróleo, com galões de petróleo. Não, era petróleo mesmo. E depositava nas fossas, naquela coisa toda. E aí teve surgiu a expressão ratonagem. E aí chegou a vacina. Aí disse, não, todo mundo vai se vacinar. Não tem esse negócio de não se vacinar, todo mundo vai se vacinar. E aí quem não queria, as pessoas ficavam com medo, a polícia metia o pé na porta, entrava nas casas, pegava e vacinava, griteiro, aquela coisa, os caras querendo dar porrada, não tinha conversa. Era vacinado e pronto, por isso que deu a revolta da vacina. E agora, Pedro Ernesto, isso foi em 1904. 1904, 120 anos depois, quase. Os caras estão na mesma discussão. Vão tomar vacina, rapaz. Vão tomar vacina. Isso é uma discussão que, Davi, é uma discussão, assim, não que a tua discussão seja boa, não é isso. Eu quero dizer o seguinte, que é uma discussão inócua, porque todo mundo vai querer se vacinar. Todo que é. Nem todo mundo. Conheço uns que não querem. Conheço uns que não querem. Sentido, tu vai fazer a vacina para sobreviver, para viver. Não, quem acredita que a Terra é plana não vai querer se vacinar porque não acredita no coronavírus. Mas aí é um problema deles lá. Pois então, já não será. Eu entendo você, Diogo, mas como o Davi está dizendo, não será todo mundo, porque há um nível de ser humano que é capaz, que é negacionista. A pessoa negacionista vai negar as coisas que de fato existem, mas só não existem para ela. E ela pode, daqui a pouco, dizer não. Vacina não, porque não existe coronavírus. Por falar nisso, Maurício, no Rio de Janeiro saiu a informação de que o estado de saúde do Paulo Pelaipe é muito grave. Eu recebi um telefonema do filho dele ontem, dizendo sim, ele está entubado, sim, ele precisa de auxílio respiratório, mas não é uma situação extrema. Ele está bem mais tranquilo do que a notícia estava informando. Sabe por quê, Pedro? É que veio o Marco Braz foi vice de futebol que contratou o Pelaipe e ele botou uma mensagem em rede social, Força Pelaipe. E aquilo deu uma ideia de que o Pelaipe estivesse mais grave do que de fato, né? Que bom que a notícia que traz o filho do Pelaipe é mais suave. Ô Pedro, além de mandar esse abraço pro Pelaipe, a tua frase ontem foi um troço fantástico. O Sampaoli ganha, empata ou pede reforço. Ou pede contratação. Mas no Santos ele não pedia. No Santos ele pedia e não levava. Que no Galo deram essa liberdade para ele, né? Tipo assim... Disseram, a gente vai contratar quem tu quer. Não, primeiro que também me juntar a Galo, ele tem força. Um banco, né? Do Galo ele tem um banco. Ele tem um banco. Primeiro que ia me juntar a vocês, né, nessa força ao Pelaipe, porque é um cara muito querido, muita gente boa e sempre foi muito solícito com todos nós. Mas a outra coisa era sobre a contratação do Falcão, do futsal, que vai jogar futebol 7 no Grêmio. Né? É uma forma também do Grêmio divulgar. Mas o Falcão não cumpre como é que é, tarefa tática, ele só joga. Não vamos ver isso aí. Mas esse sim tu pode chamar de veinho, tá? Se tu consegue, tu te costa pra chamar os caras. Duda? 43. O Falcão vai jogar no Grêmio, chega na sexta-feira, já estreia no sábado, já tem jogo contra o Estudiantes, que é um time aqui realmente do próprio estado. Tô lendo notícia. Ele vai morar em Porto Alegre? Mas essa aí é a pergunta mais difícil que eu já recebi. Ele vem sexta pra jogar no sábado. Ele vem sexta porque uma vez por semana só, né? É isso? Eu não sei exatamente como vai ser o... É só pra jogo, é uma competição. Mas é uma divulgação do esporte, praticamente, né? É maravilhoso. Na realidade é uma empresa, né, é uma empresa que recebeu o licenciamento do Grêmio, ela banca todas as despesas e usa o nome do Grêmio. Eu acho que é uma solução boa para todo mundo e boa para nós, que poderemos assistir, entre outras coisas, esse jogador notável que não cumpre tarefa tática, ele só joga, viu, Maurício? Mas ele vai defender o Grêmio em 2 campeonatos. Campeonato Brasileiro e na Libertadores, né, que eles chamam de Liga das Américas. E quando ele chegar aqui, ele vai encontrar o Galeto Mamma Mia, tá? Nós vamos fazer um intervalo comercial, tem notícias, e depois nós voltamos, porque tem Copa do Brasil e tem tanta coisa para falar, a gente fala tudo depois, tá? Daqui a pouco. São 2h03, este é o Sala de Redação. Tudo bem, quem está ouvindo o Sala de Redação, descendo a serra nesse momento é o Julinho do Mamma Mia, tá te ouvindo aí, fala. O Palmeiras está contratando o técnico português Abel Ferreira. Ele ficou conhecido aqui para nós porque eliminou o Jorge Jesus na fase preliminar da Liga dos Campeões. Treinava o PAOK da Grécia. Agora os valores são assombrosos. O Palmeiras vai dar 2 milhões de euros pela multa rescisória
Isso dá em torno de 13 milhões e 200 mil reais. E vai pagar salários anuais para ele de 1,5 milhão de euros, que dá 10 milhões de reais por ano. Dá quase 1 milhão por mês. Esse é um assunto melindroso, Leonardo, e quem está nos ouvindo, porque a gente está lidando com algo que é relativamente novo no futebol brasileiro, mas que no país que inventou o futebol, que é a Inglaterra, há mais treinadores estrangeiros do que ingleses. Por quê? Não é porque o estrangeiro é competente por ser estrangeiro, é que a competência não tem passaporte. O cara pode ser brasileiro, competente, pode ser paquistanês, competente, a questão não é onde ele nasceu. E o Palmeiras, a menos que eu me engane, o Palmeiras está numa levada de que é preciso, acima de tudo, chegar pela imigração ao Brasil para dar certo, e não pela competência que tenha. Esse é um treinador que está custando um caminhão de dinheiro para o Palmeiras, porque o Palmeiras está pressionado pelo tempo que leva para contratar um novo treinador, e nesse meio tempo está surgindo um problema que o Andrei Cebola tá criando para o Palmeiras. O Andrei Cebola, brasileiro e gaúcho, está fazendo o Palmeiras ganhar. Ele deu um jeito lá, conversando com os jogadores, de harmonizar uma equipe que está ganhando e produzindo. E daqui a pouco o Andrei Cebola começa a ganhar tanto, Pedro, que ele tem que ficar. Você tem que manter o cara, que é um ex-auxiliar do Luxemburgo, ex-auxiliar do Dunga. Então faz o seguinte, traz logo um português, bota logo um cara que supostamente tem grife, o André e porque veio de passaporte ele deve dar certo. Mas é um negócio André é do clube, né? O André é mais um desses caras assim, né, Léo, que é tipo assim... Bom, agora o Botafogo tá com o interino do interino, né? Que tá assumindo é o treinador de goleiros. 6 jogos ficou o Bruno Lazzaroni. 6 jogos. Tu quer ver, Duda? O que me impressiona nessa questão do Palmeiras é que tu vai trazer um técnico português, mas não é para esse ano, né? Vamos combinar. Ele não vai ter tempo de trabalhar o time, não vai ter tempo de treinar, ele vai estar em adaptação a um novo futebol, vai estar conhecendo, né, o ambiente, adversário. Vão chegar para ele, tu vai jogar contra o Bragantino. Ele, vai ter que pesquisar quem é o Bragantino. Claro que tem todo um staff. Mas, ô Pedro, é uma questão pro ano que vem, sabe por quê? Porque o Palmeiras tem eleições no final do ano que vem. É político. Vou te contar. Não, e o Luxemburgo, tu cuida só, o Luxemburgo foi campeão paulista. Tá? O Luxemburgo fez a melhor campanha na fase de grupos da Copa Libertadores da América, entre os 32, se não for a melhor, foi umas das duas melhores. No Campeonato Brasileiro, sim, ele perdeu alguns jogos, que não deveria ter perdido, mas ficou muito tempo invicto. Tá, o Palmeiras não jogou um grande futebol, é verdade, mas será que alguém vai fazer mais que o Luxemburgo? Sei lá, cara. Sei lá. Bom, mas é um quem fenômeno, perdeu o treinador também. Mas está provado nessa saída do Luxemburgo que o problema era a gestão. Os jogadores são os mesmos. Quem está comandando é o auxiliar técnico. O auxiliar técnico tem muita chegada nos jogadores, né? É aquele cara que quer saber se está tudo bem em casa, se a família não está com dificuldades. É mais chegado do que o treinador. E aí os caras começaram agora a fazer 4, 5, 3. Quer dizer, é os mesmos jogadores. Então está provado que o problema era de gestão. Era problema de vestiário, problema que a coisa não estava fluindo ali. Os caras não desaprenderam. Tá muito, mas muito aí, claro. Guerrinha, tem que entrar a direção, né, Diogo? Tem que entrar a direção para socorrer o técnico. Se tá vendo que há uma instabilidade no grupo, que há uma resistência, a direção tem que entrar com o técnico e bancar o técnico. E mostrar que há uma hierarquia. Aí no fim acaba ficando refém e tu tá trocando de técnico numa temporada que tu não tem tempo para treinar, vai treinar dentro do avião. Como é que tu traz um técnico português para treinar os jogadores sem tempo para treinar? Para implantar uma ideia de jogo. Não tem outro, né? Tá pensando no ano que não, ele tá pensando no ano que vem, que nem o Inter quando queria trazer o Cudê para já começar um trabalho no meio da temporada e acabou não podendo fazer porque ele disse não. Mas o que eu acho que é um fenômeno que está acontecendo, porque os grandes clubes, eles perdem o técnico e pensam no estrangeiro. O Flamengo eles perdem o Vasco. Esse problema, né? Oi. Quando o treinador do Flamengo, também enfrentou esse problema com aquelas mudanças bruscas que ele fez no time. Só que, para a sorte dele, os jogadores se reuniram e chamaram ele de seu professor. Vamos tentar fazer mais próximo do que a gente fazia. E aí ele começou a fazer e os resultados começaram a aparecer de novo. O Flamengo andou lá no início do ano oscilando, depois da pandemia também. Aí deu uma melhorada. Por quê? Porque os jogadores se reuniram, foram falar com ele, diz, olha, a forma que o senhor está tentando aí inovar não vai dar certo, não é assim. Foi logo depois de Atlético Goianiense e Flamengo, aquele 3-0 fora a roda, que foi a segunda rodada,
os jogadores e o treinador, esse jogo foi, se não me engano, numa quarta ou numa quinta, e na sexta-feira houve essa reunião. O jogo seguinte foi contra o Coritiba, e o Arrascaeta, que tinha sido banco, fez o gol da vitória sobre o Coritiba, porque no conceito original, equivocadíssimo, do Domi, ou era Everton Ribeiro ou era Arrascaeta. Os jogadores, os mais experientes, os líderes, conversaram com ele: ô professor, quem sabe os caras que estão funcionando deixa no time, deixa como estava. E ele teve a sensibilidade de perceber que não podia fazer do seu jeito. Era melhor conversar. Mas ele botou o Gerson na ponta esquerda, domingo. Aquele técnico do Grêmio, olha só que Aí tu traz interessante, um cara Davi. que é pra não atrapalhar. Não, mas eu li no perfil de um cara que, pra mim, é um dos caras que mais conhecem de Flamengo, dos repórteres do Rio, se chama Vene Casagrande, tá? E é um cara que trabalha acho que no jornal O Dia. É super bem informado de Flamengo. Que teve uma reunião, mas também teve uma cobrança da direção e um recado dizendo para os jogadores: o técnico é o Domenech Torrent, nós não vamos trocar, porque eles haviam percebido no ar uma resistência, os jogadores um pouco mais desinteressados, havia uma resistência ao técnico. Pois e aí por que a direção do Palmeiras não fez isso com o Luxemburgo? Pois é aí que eu te falo, Pedro, é preciso às vezes a direção botar... É que os jogadores do Flamengo quiseram. Se eles não querem, eles derrubam o técnico, derrubam direção, derrubam tudo. Hoje quem manda no futebol são os jogadores. Exatamente. Foi isso. Foi a direção. Não foi. Sempre foi. O problema é os jogadores querendo derrubar um treinador, eles derrubam. Sempre foi. Se é um técnico que eles não aguentam mais, se por acaso, por um motivo ou outro, eles não querem aquele técnico, eles aos pouquinhos eles vão derrubando, porque o jogador ele nem demonstra, não quer dizer que ele vai fazer corpo mole, não é isso. Mas o a mais aquele, sabe, aquela corrida que ele vai dar desesperado atrás da bola, ele sem a bola. Aquele amor que nós sentimos pelo Thiago Cirqueira, eles não têm, né? Exatamente. Não, boa, Pedro. Boa. Nós dividimos Deixa eu todas as bolas pelo Thiago Cirqueira. Não entendam mal esse negócio, não é dividimos as bolas. Não, você não está entendendo. Nós entramos nas divididas pelo Thiago Cirqueira. Cuidado. O Paganella tem informações, Quase hein, que Paganella? eu me confundi, né, Diogo? Deixa eu ver. O Paganella tá me ouvindo, Paganella? Tô sim, Pedro. Temos informações do trânsito, porque, olha, tem muita gente trancado no congestionamento ainda na saída de Porto Alegre pela 290. Mas ainda? Isso foi às 5 da manhã, cara. Pois é, já tiraram o caminhão, viu, Pedro? Falei com a Polícia Rodoviária Federal agora há pouco, só que é o seguinte, o acidente ocorreu na região da Ilha das Flores, tá trancado até a região da Ponte do Guaíba, e para quem tá na Freeway, antes da Arena, já enfrenta congestionamento. Então o motorista aí vai encarar pelo menos uns 6 quilômetros de lentidão, pouquinho antes da Arena, até chegar à Ponte do Guaíba. Congestionamento tá em Pelotas. E mais uns 3 quilômetros ainda na 290. Então muita paciência. 448 também está trancada na chegada, na descida, pertinho da Arena, para entrar na Freeway. E a dica para quem vem do Vale dos Sinos, para quem vem de Canoas, é utilizar a BR-116, região do aeroporto, porque vai demorar ainda para normalizar o trânsito na Freeway em direção a 290. Tá bom, bonitão. Por falar em Pelotas, o técnico do Brasil de Pelotas, o Emerson Maria, caiu fora, né? Pediu demissão e estaria acontecendo uma negociação com o Rafael Jacques, ex-técnico de São José. É o que se está anunciando lá em Pelotas. Belo nome. O Pedro, eu estava agora falando de técnicos estrangeiros, né? Que já aconteceu, né? Outras vezes e tal. E eu estava tentando me lembrar o nome de um técnico uruguaio que teve no Grêmio nos anos 70. Mujica. Era Mujica? Não é 70, 85. É 80. Ele veio logo... Não, peraí. O Mujica uruguaio, ele veio pro Grêmio depois de ter sido campeão da Libertadores com o Nacional em cima do Inter. E foi dramaticamente mal. Foi muito mal. Ele treinava com aquelas bolas, aquela bolinha de borracha, lembra? Os jogadores treinavam com uma bolinha de borracha pequena e tal. E ele se tornou meio piada, né? No futebol piada, brasileiro. Né? Bem piada. Quer dizer, não é uma novidade, né? Então, para ver como agora, tem alguns técnicos que fez isso no Inter também, né? Para vocês saberem como é que é.
Viu? Para vocês saberem como é que é, Maurício Saraiva, a RBS mandou chamar em Belo Horizonte alguém para comandar essa corja do Sala de Mas é Redação. de fora, né? É, de fora. claro, bem de fora, estrangeiro. Tá? Hoje até fala tia, mas nasceu em Belo Horizonte. Ele fala tipo pra se exibir, pra dizer que é gaúcho. Também tem uma coisa que vocês têm que levar em consideração. O homem chegou e não inventou, deixou os melhores aonde estavam. É verdade. Aí não precisa nem ter Conquistou o reunião entre grupo. nós, exatamente. Então vamos fazer um intervalo comercial. Em seguida a gente volta. O Julinho mandou um beijinho pra ti, viu, Guerrinha? Tá te ouvindo lá, tá dentro do carro, descendo a serra. Vai conferir como é que estão os restaurantes aqui. Esqueceu não, só o pro Julinho? Guerrinha. Só Não, pro ele é fã do Guerrinha. Tanto que ele escalou o Asdrubal para entregar a pizza do Guerrinha lá. Todas as noites. Tá? Então vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. Volta 2h20, Davi Coimbra, eu tenho aqui duas manifestações importantes. O Fábio Crespo dizendo que não vai tomar essa vacina, porque nunca uma vacina ficou pronta antes de 2 anos. Por sua vez, o Duda Pinto, lá na fronteira, diz que vai tomar as 3, porque seguro morreu de velho. O que eu faço, Davi? Me aconselha, Davi. Eu acho que tu tem que apoiar o Duda Pinto. Deixa ele tomar vacina bastante. Toma vacina. Vou tomar 3 de uma vez só. Mas Duda Pinto, como é que tu vai Vou fazer pedir quando música chegar a no vacina? Fantástico, rapaz. Vou pedir música no Fantástico tomando vacina. Para aí, rapaz. Ele vai tomar em Livramento e em Rivera, Pedro. Fica mais fácil, né? Toma no Claro, Uruguai e no Brasil. Claro. Isso. Toma de lá e toma aqui. Pedro, também tem uma coisa importante para dizer, Pedro. Qual é? Seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito, faça parte. E outra, só para não ficar dúvida ali, no intervalo eu entrei aqui no site do Grêmio e conferi, a gente ficou na dúvida de quando que o Juan Murrica, o técnico uruguaio, veio trabalhar no Grêmio, com grife de Libertadores, o Davi e o Maurício lembraram. Em 1987, vindo do Nacional de Medellín. Ele foi campeão em 80 com o Nacional, naquele ano que o Inter vendeu o Falcão dentro das finais da Libertadores, e 7 anos depois o Grêmio contratou e o resultado foi bem ruim. Pois é. Eu me lembro, o preparador físico era muito engraçado, ele trabalhava com umas bolinhas. Resto. Esteban Resto. O resto, esse mesmo. Que figurinha que apareceu aqui. Era muito divertido. Tu era setorista na época, Pedro? Tu já estava... Tu era repórter na época, né? Não, eu era narrador. Né? Depois, já era narrador. Depois que me transformaram repórter. Eu me lembro do Pedro entrando com o João Garcia com antenas no estádio. Era o merchan da Cambial, olha a picaretagem. Eles começavam a rir, não paravam mais. Você chamava atenção no estádio, Pedro. Né? Que bobagem. 5 minutos de risadas. O que a gente faz? E ainda gravaram um disco depois, que eu tenho esse vinil aqui em casa na minha coleção. Ô, Pedrão, ouve de vez em quando, é isso? Sim, o disco esse, eu posso cantar pra ti a música, Davi, é ligeirinho. Canta. É do tempo que eu ganhava pouco, hoje eu ganho um pouco menos, mas naquela época eu ganhava pouco. É assim, comecei a pensar no modo, olha aqui, ó, comecei a pensar no modo da minha vida melhorar, o rádio pagava pouco, a grana tinha que aumentar, e foi aí então que eu cheguei à conclusão, eu fiz de um pé de alho uma grande plantação, mas nunca imaginei que isso pudesse acontecer, alho que dá rasteiro, começou a crescer, e pra subir no pé de alho não dá, pra ver se eles caíam, eu comecei a cantar. Agora o refrão. Agora todo mundo. Cai alho, cai alho, não duvide desse pobre plantador. Cai alho, cai alho voador. Tava voando lá em cima. Que maravilha, Pedro Ernesto. Ô, Pedro, se é o Bezerra da Silva, o Maurício acha lindo, né? Eu tô impactado. Eu tô impactado por tanta poesia. O meu silêncio é de poesia demais. Eu fiquei pensando quem é Vinícius de Moraes. O Thiago Cirqueira, Pedro, antes de tu cantar, Caialho, antes, tá mandando um grande beijo para deste técnico estrangeiro, no caso ele, mas foi antes do Caialho. Depois eu não sei. Não, e tem aquela do marceneiro também, que eu gravei com o João Garcia, que é assim, ó. Chamei o marceneiro pra me fazer uma mesa, bem grande, uma beleza, pra dar à minha mulher. Ele fez igual a mesa da Gabriela, cabe muita gente nela, mas é de um só pé. Tem que ser de 4 pés, tem que ser de 4 pés. Se for de um pé só, e a mulher não quer. Gostou dessa? Maurício, gostou dessa, Maurício? Eu achei que não podia piorar, mas a gente sempre é surpreendido. Aliás, falando...
Você sabe que... E tem a do Careca, Pedro. Esse Careca tem a cabeça lisinha, que não quer ser cocotinha em qualquer lugar que vai. Pelo Careca tem gente que dá... Já não sei mais. Mas o Careca não é perigosa, Pedro. Já que a gente tá nessa área perigosa, vocês sabiam que o Kid Bengala, perigoso que é um famoso porque ator pornô, é candidato a vereador? Sabia disso? Quem? Kid Bengala, um famoso ator pornô, já é veterano, ele é candidato a vereador em São Paulo. E o slogan dele é o seguinte: comigo não tem moleza, sou pau pra toda obra. Ê, Brasil! Esse é apropriado. Espetacular! Ô, Pedro, isso aí antes de começar a reganha, só ia lembrar que tem Juventus e Barcelona hoje. Tem... Só que não vai ter o Cristiano Ronaldo. Não tem Cristiano, Juventus, né? Ele testou positivo. Aliás, Duda... E aí tem Arthur contra o seu ex-clube. Mas já é uma bela pedida. Fala, Léo. Baita programa, Duda. E tem uma questão do Arthur que a gente precisa ficar de olho, né? O Arthur na seleção, o Tite até surpreendeu. Eu não achei que o Tite fosse chamá-lo nessa nova ideia de jogo que o Tite implantou. E o Pirlo deu uma dura no Arthur, pública, assim, dizendo, olha, ele joga muito pro lado, ele não joga pra frente. Eu tenho feito treinos especiais com ele, porque ele ainda está muito contaminado pela aquele futebol do Barcelona. Mas ele não é um jogador vertical. O Arthur precisa rever, talvez, alguns pontos do seu futebol. Precisa descer um pouquinho do salto, porque ele é capaz de perder esse treino. O Arthur virou um jogador de primeira linha mundial. Eu não sei, acho que a Juventus é um momento decisivo da carreira dele. Sim, ele joga pro lado e ele não entra dentro da área também, que é outra reclamação que os treinadores fazem dele, né? Porque... Mas olha só, o Pirlo, o Pirlo ele não reclamou do Arthur, tá? Tipo assim, porque eu vi essa manchete, tá, num site, e quando tu olha toda a declaração, a manchete ela foi tendenciosa, assim, como se o Pirlo tivesse reclamado do Arthur. O Pirlo fez uma constatação sobre seu estilo de jogo, só isso. Ele não criticou, ele não disse que não foi uma boa contratação, não disse que não vai usar, nada disso. Nada disso. Eu nem falei de reclamação, não. Não, eu sei, agora eu tô colocando num outro âmbito, tô mudando um pouco. Porque o Arthur, o que o Pirlo acha? Que o Arthur tem o DNA do Barcelona. Ponto. É isso que o Pirlo é toque-toque e ele vai ter que se adaptar ao futebol italiano. Ponto. Mas que gosta do cara, acha bom enfim, Não, e talvez também quer que ele entre mais na área. Trazer para público talvez seja até uma forma de pressioná-lo a mudar. Que ele vai ter de se encaixar numa outra ideia de jogo, né? E na seleção ele perdeu já espaço muito por isso, né? Porque o jogo dele é muito lateralizado. Mas eu acho que o problema da Arthur é... Como é que a gente vai dizer sem ser invasivo, assim? Companhia, pode ser? Sei lá. Isso já disse. Ele se dá bem com o Neymar, né? Ele acho que não sei se é exatamente só o Neymar, mas assim, eu acho que o Arthur... Eu já sei como é que eu vou dizer. Claro. Eu acho que ele desfocou um pouco com a sua principal função, que é jogar bola. Pode ser assim, porque ele tem bola, todo mundo sabe, ninguém valoriza sem jogar no Barcelona. Ele foi vendido mais caro do que ele chegou. Sem jogar direito, sem ser titular absoluto e sem fazer uma grandíssima campanha. Porque se vê potencial nele. Agora só depende dele. O Thurin não deve jogar amanhã, né? Porque, segundo o André Silva, dificilmente os advogados do Grêmio conseguirão colocá-lo em condições de jogo até às 7 da noite. Então, essa é uma notícia importante. Ele deve fazer a sua estreia contra o Bragantino na segunda-feira à noite. Mas, enfim, vamos aguardar. Daqui a pouco os rapazes lá conseguem. Estão fazendo um grande sacrifício. Bom, eu quero mandar um abraço para vocês todos e chamar o alemão, porque o alemão, a partir de agora, Leandro Stout, o alemão da Rádio Gaúcha, coloca para nós as manchetes do Gaúcha Mais que está chegando aí. Fala, alemão. Primeiro, Pedro, eu peguei o WhatsApp agora, tá? O pessoal tá dizendo aqui que tá chorando de rir de barriga cheia com a tua cantoria, tá? Se vocês quiserem, eu posso repetir amanhã, inclusive, se as solicitações forem muitas. Eu estou sempre à disposição, né? Sou exibido que nem um diabo. O Caialho é um clássico. O Caialho voador, né? Do Preto Ernesto, é sempre pedido. O Gaúcha Mais em seguida vai falar está sobre... horrorizada. E não poderia ser diferente, Jesus. Né, Chama Jesus. A Kelly Matos, que é citada pelo Caetano Veloso, imagina? Deve estar enlouquecida com o Pedro Ernesto. Com a poesia de Pedro Ernesto, né? Que é Caetano Veloso, né? Diante da poesia de Pedro.
Maurício Pedro é um Saraiva poeta quase popular. chorou. Não, eu fiquei pensando só na inutilidade de Vinícius de Moraes e Carlos Drummond de Andrade. Sim, eu não sei o que esses rapazes Vinícius vieram foi fazer no citado mundo. pelo Papa É. Francisco. Não Vinícius sei de que- Moraes foi citado na encíclica do Papa Francisco. Fico cantando Garota de Ipanema e não sei o que, de Tom Jobim. Para com isso, não tem coisa Vocês não mais entendem clássica. a filosofia, a poesia popular. O Pedro é um discípulo do Teixeirinha, entende o povo. Pedro, a exatamente. riqueza do Caialho. Puxa. O Gaúcha Mais em seguida vai falar sobre a ação da Polícia Civil hoje aqui na região metropolitana contra um grupo de agiotas. Emprestavam dinheiro, depois iam para cobrança e daí vinham as ameaças. Nós vamos ouvir aqui alguns dos áudios com as ameaças feitas pelos agiotas mas isso é aos incrível, devedores. Não, os caras prometiam dar uma surra no cara, matar, dar tiro. Comerciantes, meu Deus. motoristas de aplicativo eram os principais clientes desses agiotas e eram os ameaçados. Vamos também, com o nosso repórter Eduardo Pinzon, contar um pouco, Pedro, como está a campanha de rua nas eleições em Porto Alegre. O que estão fazendo de certo e de errado os candidatos e os seus apoiadores quando a gente fala das regras eleitorais e sanitárias. Hoje também tem mais uma entrevista com um candidato à Prefeitura de Canoas. O entrevistado desta tarde será o professor Pablo, do PSOL, Pedro. Kelly Matos, quando tu quiseres um show, eu estou à tua disposição, Kelly Matos. Eu tu já que és falei minha aqui. assistente, tu Não, que vai eu nos já shows fui. que eu faço. Eu sou a maior fã do Pedro, tu é né? uma- As tu é uma pessoas mulher de injustamente. Exato. Diferente dessa corja que faz o Com salão de gosto redação, refinado. né? Eu já fui. Eu duvido que alguém tenha ido em mais shows do Pedro do que eu. Não, eu já não assisti tem. o Pedro no Teatro São Pedro. Eu já assisti o Pedro no Teatro Teatro Dan Dan Higgs. Na gravação do DVD também eu tava. Isso. Nas lives, né, Kelly? Tu E assistisse o pior às é que eu lives assistia todas. lá. Vocês não assistiram, eu assisti a Não, live. eu assisti também, eu mandei até print no grupo ali A e live tal. Farroupilha e tal. Eu sou a isso, pessoa que isso. mais assistiu os shows do Pedro Ernesto. Eu sou uma Tu é uma fã- pessoa que tem sensibilidade à arte. É diferente desse Maurício Saraiva aí, que é um troglodita. Ô, Kelly, deixa eu te dizer, nós estamos na troca da guarda do programa. Eu preciso contar um negócio que é maravilhoso, que aconteceu na festa de fim de ano da RBS do Esporte, lá no sítio Fazenda do Pedro Ernesto. Era a prévia de Natal. Mais e o sítio do Pedro, que fazenda. E o Pedro, no meio da noite lá, tinha um grupo de samba que ia tocar, um grupo regionalista, ia ser aquele x-tudo com bacon e ovo. Aí o Pedro, em dado momento, teve a seguinte sensibilidade, Kelly, você vai lembrar. Ele pediu que os músicos cantassem Noite Feliz, uma música natalina. No que foi atendido. Imediatamente a seguir, a música que entrou, você só tem uma chance. Caialho. Não é Caialho, o nome da tava música lá. é Pé de Alho. Ah, é pé de alho. E eu Ah, tava. Foi um rebuliço tão grande naquela noite que em pleno dezembro fez menos 2 graus. A gente não tinha mais de tamanho. Eu acho que São Pedro pensou: como é que eu tiro essa gente? Como é que eu faço para parar essa Não, canção? nós somos de Noite Feliz para Pé de Alho sem escalas. Não Pobre teve do nenhuma Papai baldeação. Noel. Não teve nenhuma baldeação no meio. A Nani desembarcou o guarda-roupa dela para dar roupa para Verdade. vocês por causa do frio. Foi Exato. muito legal. Nossa, o São Pedro ficou assim: como é que eu paro essa confusão, pelo amor de Deus? E tacou-lhe um vento para ver se levava, né? Não adiantou. O Pedro cantou a música do Pé de Alho. Sim. Mas ô Kelly, eu tava esperando tu adentrares ao programa aqui, né? Nessa troca da guarda e tal, porque todo mundo aqui sabe que a Kelly é uma das pessoas mais empenhadas em ações solidárias, em eventos beneficentes, né? Quem acompanha ela por redes sociais sabe mesmo, assim, né? Dessa frequência de ações que ela proporciona, né? Ou que ela encaminha em divulgações mesmo, quando não se faz presente presencialmente, né? E agora está começando um evento que é a cerimônia de encerramento do projeto Live Grenal do Desafio da Solidariedade, que a gente teve esse ano. Rafa. Né? Bem lembrado. E que eu fiz a live, eu fiz representando o Internacional e o Rafa Machado fez representando o Grêmio, uma live direto da Arena, foi muito bonita e essa arrecadação foi em torno de 3,5 toneladas, né? De alimentos arrecadados e tal, para todo mundo que está necessitando, né, nesse momento. Então eu queria mandar um abraço com carinho para toda a turma da Secretaria de Esporte e Lazer e agradecer, né? Porque não é todo dia que um roqueiro consegue ajudar os outros, né? Os roqueiros não se ajudam nem a eles mesmos, né? Que dirá os outros, né? Então eu fico feliz de Mas foi muito poder legal, contribuir. Rafa.
Tem toda a razão, né? Sempre que a gente faz essa disputa saudável, né, para além do campo, entre os torcedores da dupla, eu lembro que o Lucianinho e o Diori fizeram também no Show dos Esportes, chamando, conclamando gaúchos, colorados e gremistas a doarem alimentos, a doar aquilo que estiver ao alcance, né? Eu sempre falo isso em todas as manifestações que eu faço. Ai, mas eu não tenho dinheiro, mas tem como tirar alguma coisa que tu tem na tua casa, um arroz, um feijão, algo que tá ao teu alcance. Um brinquedo para uma criança, qualquer coisa, sempre tem algo sobrando. Atualmente está caro, hein? Não, mas temos o nosso querido patrocinador aqui que doou muito arroz, né? Aqui do Sala de Redação, eu sei que doou toneladas e a gente tem que fazer a saudação também, porque é o que está ao seu alcance. Ah, mas eu não posso doar dinheiro. Pode doar sangue? Tem essa possibilidade? Consegue ir ali no hospital para fazer doação de sangue? Não custa nada. Mas eu não posso. Pode doar cabelo? Tem gente que pode cortar o cabelo, como eu fiz, né? Meu cabelo estava comprido, eu cortei. Então, assim, eu tenho muitas formas de ajudar, tem muitas, não é só com dinheiro, né? Eu sei que a situação está difícil para todo mundo. É um gesto, exatamente, Pedro, é um gesto. Se a gente puder fazer um gesto, às vezes elogiar alguém que está do nosso lado, fazer um gesto de carinho, trazer uma mensagem positiva, tá tão difícil, né? Normalmente só vem bronca e bronca e bronca. Olha o que estão fazendo com o pobre do Pedro Ernesto, gente, só bronca e bronca no homem. Então, Pedro, tu és um excelente cantor, eu sou fã do teu trabalho. Muito obrigado, Guilherme. E assim que retomar os shows... Essa é a tua diferença para esses palhação aí que estão fazendo É verdade, falando sério, eu sou fã mesmo do Pedro, já falei isso aqui várias vezes. E eu mais vejo isso, daqui a pouco o Alemão vai me correr daqui, quando a gente ouve as narrações do Pedro e dá aquela sensação, um arrepio de lembrar de momentos importantes das nossas vidas. Eu, quando ouço a narração do Pedro falando sobre o meu time, eu me lembro exatamente onde eu estava, eu lembro do meu pai, do amor que eu tenho pelo futebol. Então, Pedro Ernesto, fica aqui o meu agradecimento para dizer que tu é demais. Tudo isso. E o que vem aí? O gaúcha. Tchau, fui!